Alô, alô. Ai, meu Deus. Coisa linda, velho. Que coisa linda, velho. Queria pedir para a igreja se sentar, né? Fique à vontade. Se acomodem. Preste atenção. Vocês vão participar também. Amém. Irmã Sandra, na hora você me dá um ok aqui, viu? Pra mim? Pedestal pra mim? Eu nem saí em nada, velho. Você tá armando, viu? Ai, Deus. Deus abençoe a todos. E aí? Já tá na hora? Não? Vai ter um bromeixo ainda? Vocês aí do fundo aí, viu? Bota em ordem aí, Juscelia. Jogue duro, viu? Tô vendo, viu? Quem foi beber água já foi beber. E agora não pode mais. A porta da arca foi trancada. Você está armando alguma coisa aqui, que eu não sei de nada. De hoje que eu estou aqui parado em pé, com o microfone na mão. Amém? E aí, ok? Tudo certinho? Mandou esperar. Véio. Eu já estou sem voz, velho. Quando eu fico muito... A voz começa a falhar. Meu Deus. Amém. Forte esse mistério, Vitor. Vou repreender essa... E aí, agora? Tudo ok? Então, Deus abençoe. Ligou? Em 1994, jovem de 17 anos, Mike M., personalidade, carinhoso e com muitas habilidades mecânicas, resgatou um Ford Mustang 68 e reconstituiu e pintou o carro na cor amarela. Mike M. ficou conhecido como Mike Mustang. Mike sofria de um mal escondido e não encontrou palavras para poder pedir ajuda. Então Mike, no dia 8 de setembro de 1994, às 11 horas e 45 minutos, tirou a sua própria vida em um ato desesperado. Mike M. deixou um bilhete dizendo: pai, mãe, não se culpem, eu amo vocês. No dia 10 de setembro, no dia do seu enterro, tanto amigos como familiares estavam presentes e levaram cestas com vários cartões com uma fita amarela em homenagem ao seu carro Mustang amarelo.
necessário para o passado nos puxar e vivermos tudo de novo. Uma simples fala, a melodia de uma música, uma foto ou até mesmo uma ingênua fragrância. Um gatilho é um gatilho, por menor que seja. Quando estamos engatilhados, é como se fôssemos transportados para outra dimensão. O corpo permanece onde está, mas a mente sucumbe e volta para aquele momento, aquele maldito momento. Vivendo naquela dor novamente, enquanto seu corpo está fora do seu controle. Tudo que é possível sentir é dor, repulsa, inutilismo, fraqueza e desespero. E quando ocorre o retorno à realidade, é muito difícil não querer dar um fim a tudo isso. Há uma solução para tudo! Isaías 43, do 18 ao 19. Não vivam no passado, esqueçam o que se foi. Eis que faço algo novo. Por acaso não conseguem perceber? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Não existe uma vida sem viver o presente. Depressão! Estou sozinha mesmo. Só eu e minha dor. Quem vai me entender? Você? Estou chegando no meu limite e eu preciso acabar com essa dor dentro de mim. Será que alguém pode me ouvir? Liga para minha amiga. O que será que ela deve estar fazendo? Alô? Alô? E aí, menina, como é que você tá? Eu tô bem, e você? Eu tô bem, graças a Deus. Então, não sei se você ficou sabendo, né? Não, o que Você foi? não assiste jornal, não? Não, Ah, então deixa eu te contar. conte. Você lembra daquele ator famoso que a gente tava conversando no outro dia? Lembro, sim. Então, minha filha, tirou a própria vida. Mãe! O quê? Foi. E por que ele fez isso? Eu não entendo, sabe? Uma pessoa que não tinha necessidade de ter feito aquilo. Eu acredito que ele não passava por problemas, tinha dinheiro, né? Não precisava. Eu não entendo. Eu não entendo. Parecia ser uma pessoa tão feliz. Mostrava tanta felicidade onde passava. Eu não entendo, amiga. Mas a esposa dele disse que ele tinha vários problemas. Problemas? Isso é frescura, minha filha. Problema tem acha? eu e você, que é pobre, que trabalha. Ele rico, tirou a vida. Ah, frescura. Bem dizia a minha avó. Mente vazia, oficina do diabo. Mãe! Verdade, verdade. Isso é mimimi dessa época. Esse povo de hoje em dia eu não sei não, viu? É tudo mimiseiro, Não, misericórdia. e você não sabe da maior. A bonita daqui de casa inventou que tá com depressão. Agora, vê se eu aguento. 13 anos com depressão. Não faz nada, só estuda. E ainda por cima, as notas tudo vermelha. Só quer ficar no quarto, mal preguiçosa, não tá nem tomando banho. Aí eu tenho que resolver os meus problemas sem ficar me preocupando com essa garota. Vê se eu aguento com um negócio desse. Com todo respeito, me diga se 13 anos é a idade pra ter depressão. Não. Pelo amor de Deus. Isso vem é sem moda, é desculpa. moda. Fica vendo os amigos no colégio, quer imitar em casa. Mas não tem problema não, que a depressão dela eu vou tirar na porrada. Mãe! Isso aí mesmo, a gente tem que ensinar os filhos o caminho que devem andar. Você está certa, amiga. Olha, depois eu falo com você, só liguei pra passar as novidades. Isso aqui mesmo, viu? Tá Deus bom. abençoe, amiga. Beijinhos. Beijo, tchau. Ô, mãe! O que é, menina? Toda hora você fica me chamando, você não tá vendo que eu tô ocupada. Ô mãe, você já foi pro seu quarto melhorar suas notas? Eu já tô cheia de problema, eu tenho que ficar me preocupando com você. O que é que você quer de mim? Não é nada. Gente, eu peço que, por favor, não menosprezem a dor do outro. Quem sou eu para fazer isso? Quem é você para fazer isso? Nós somos profissionais em analisar, decretar e julgar a vida dos outros sem nem sequer sentir a dor de ninguém. Essas pessoas precisam ser abraçadas, acolhidas e amadas. É tempo de nos unirmos. Afinal, somos nós que precisamos estender as mãos, escutar e amar quando o mundo está desabando. Uns para o outro lado do que bem quiser. Tristeza, preguiça, frescura ou até mesmo como falta de Deus. Mas mal saberia que não conseguimos sentir mais nada além de cansaço. Está respirando, sentindo cada batimento cardíaco e mesmo assim não nos sentimos vivos é algo que nos deixa totalmente esgotados e frustrados. Lá no fundo não sabemos bem o que está acontecendo. Muitas pessoas não percebem que os dias de hoje estão sendo um dia de trevas. E muitas das vezes nós preferimos nos calarmos. Há uma solução para tudo. Salmo 40, do 1 ao 3. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico em minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Não existe uma vida sem planejar o futuro. Ansiedade!
Carlos e eu sofro ansiedade desde quando eu era criança. Um dos momentos da minha vida que eu mais sofri ansiedade foi na época da minha escola. Geralmente tirava uma nota entre 7 a 8. Mas quando eu sempre mostrava aos meus pais sempre diziam: poxa, meu filho, você foi ótimo, mas poderia ter sido um 10. Aquele 10 sempre ecoava na minha mente, sempre vinha a vontade iminente de chorar. Mas meu pai sempre dizia para mim que homem nunca chora. Mas o pior de tudo, eu sou bastante inseguro. Alô? Esse rapaz não vai atender, não. Alô? Alô, senhor Carlos, boa tarde. Sim, Tudo bem com o senhor? Tudo? Então, senhor Carlos, aqui é do RH da empresa a qual o senhor trabalha. É isso. Infelizmente, eu não sei se o senhor está sabendo, mas a empresa está fazendo uma redução de custos e o senhor está na nossa lista. Teria a possibilidade do senhor passar aqui no RH assim que chegar? Não significa que eu fui demitido? O senhor teria a possibilidade de passar aqui no RH? Sim. Obrigada. Boa tarde, senhor Carlos. Meu Deus, eu fui demitido. E agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou conseguir outro trabalho? Como é que eu vou sustentar minha família, a minha esposa, os meus filhos? E agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Poderia ter sido um 10. Poderia ter sido um 10. Homem não chora. Homem não chora. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Incapaz. 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 Ansiedade é a sensação de estar sempre pensando no que virá depois, nas consequências de um feito. Nós cobramos o tempo todo buscando a perfeição inexistente, querendo sempre acertar. Minha mente quieta me trai. A palavra errar tem uma potência tão grande em nossa mente, sendo capaz de nos paralisar e desistir de um objetivo. Somente o ato de cogitar de errar já é capaz de fazer com que falte o ar. O nosso coração dispara mais do que o normal. A boca fica seca e vem a ânsia. E o único pensamento nesse momento de crise é: eu vou morrer. Ansiedade é sentir um medo enorme. Vou ou não vou? Não sabemos e temos medo de descobrir. Ansiedade é excesso de futuro, e ela faz toda a esperança parecer angustiante. Há uma solução para tudo. Mateus 6,34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si próprio. Basta cada dia o seu próprio mal. Acho que vou me matar hoje. Não! Não. Ninguém acorda dizendo que vai tirar sua própria vida do nada. Há sempre um motivo. Basta apenas um gatilho. Um gatilho é sempre um gatilho, por menor que seja. E esse gatilho pode estar no Passado, presente ou futuro. No mundo, a cada 40 segundos, alguém tira a sua própria vida. No Brasil, a cada 45 minutos, alguém tira sua própria vida. Numa sala com 30 pessoas, 5 já pensaram em suicídio. O incrível está aí. 90% dos suicídios poderiam ser evitados. Pior que encarar a doença é ouvir julgamento de quem não sabe. Se você não sabe, não entende, não dê sua opinião, porque muitas das vezes você pode estar piorando o estado dessa pessoa. O desejo de tirar a vida vem e passa, não é constante. Por isso precisamos estar preparados para estender uma mão amiga, acolhedora e sem julgamento. Tristeza não é depressão. Evidentemente, existe uma grande diferença entre tristeza e depressão. A tristeza é um sentimento decorrente dessa jornada mortal. Todos nós passamos muito triste, seja ela o fim de um relacionamento, a perda de um jogo, etc. Entretanto, a depressão inclui 2 ou mais sintomas de forma duradoura: apatia, falta de motivação, medo que antes não existiam, dificuldade de concentração, alto grau de pessimismo, perda ou aumento de apetite, indecisão, insegurança, insônia, falta de vontade de fazer atividades que antes eram prazerosas, sensação de vazio, raciocínio mais lento, esquecimento, entre outras. E desde quando alguém se importa comigo? Eu não sou mais quem eu era antes. Eu não aguento mais essa dor. A vida não faz mais sentido. Logo, logo você não precisará mais se preocupar comigo. Ninguém vai sentir minha falta mesmo. Gostaria de estar morta. O meu mundo acabou. Tudo isso vai acabar. Não suporto mais isso. A vida é muito sofrida para eu continuar vivendo. eu sou inútil. Atentem-se a essas frases.
Boa noite a todos. A paz do Senhor, igreja. Bom, eu vou contar uma história. Eu peço que todos se atentem aos detalhes, a todos os detalhes que eu vinha falar, e que vocês abram suas mentes, e que não se prendam a rótulos e nenhum rótulo que a sociedade impõe sobre os jovens e sobre os sentimentos das pessoas. Ai, meu Deus. Alegre, extrovertida, contagiante, curiosa e com uma mente muito avançada para alguém de sua idade. É assim que muitos descreveriam aquela menina de apenas 8 anos de idade que morava com sua família por parte de mãe desde sempre. Até que um certo dia, sua vida sofreu uma mudança de uma hora para outra. Ela teve que ir morar com sua família por parte de pai. Foi algo totalmente inesperado que ela não sabia como lidar na época. Foi uma transição extremamente difícil. A menina que era alegre e extrovertida agora vivia nos lugares chorando, ligando para sua mãe para que ela fosse buscá-la, desesperada. Os familiares, sempre que a viam chorando, tentavam consolá-la, e mesmo assim ela só parara de chorar depois de muito tempo. A relação dela com os familiares era boa, mas estar vendo a mãe apenas aos finais de semana, tendo que ficar longe dos amigos dela, estar vivendo em um local totalmente novo, não era algo fácil. Com o passar do tempo, a menina foi crescendo e se adaptando àquela mudança. Porém, ela cresceu buscando sempre a perfeição e a agradar a todos. Passou a se cobrar de uma maneira excessiva. Estava sempre pensando no depois e nas consequências de coisas que ela nem mesma havia feito. Os traumas a lembravam sempre do passado. Não tinha ânimo para fazer mais nada, mas fazia, ainda assim, tudo o que podia para que seu futuro não fosse por água abaixo. Acabou desenvolvendo vários transtornos, e muitos não sabiam. Talvez você imagine que ela começou a fazer coisas para chamar atenção, ou até mesmo tenha a ideia de que apenas adultos, com filhos, contas a pagar e que tenham todas as responsabilidades do mundo, possam sofrer de transtornos. Mas ela não vivia chorando, cabisbaixa, ou até mesmo aparentava estar triste. Ela estava sempre sorrindo. E as únicas pessoas que sabiam que havia se instalado um caos em sua mente eram apenas ela e Deus. Sempre tirava notas altas e depois não conseguia nem mesmo estudar. Suas notas caíram e, junto a isso, veio a pressão de ter que ser alguém na vida. A pressão da família, a pressão que ela mesma colocava sobre ela. Passou a ouvir de pessoas que ela amava que ela já não era mais a mesma menina alegre de antes. E sempre havia alguém para lembrá-la do quão alegre ela era. Como se ela já não pensasse isso todas as vezes em que se olhava no espelho e não reconhecia quem havia. Ia todos os dias ao colégio na esperança de ver seus amigos e ter um tempo que pudesse dar boas risadas. Sorrir de verdade, mesmo que fosse por um tempo curto. E seus amigos que, assim como ela, precisavam de ajuda, não achavam ninguém, sempre recorriam a ela. Eram pessoas com problemas psicológicos, procurando ajuda com outra pessoa com problemas psicológicos, porque a ignorância da sociedade diz que os sentimentos são frescura, principalmente os sentimentos dos jovens. Então, ela os ajudava como podia, às vezes com um simples abraço, cantava uma música, pesquisava sobre algum versículo específico, estudava e falava sobre ele para aquela pessoa. Falava palavras e dava conselhos que ela mesma estava precisando ouvir, mas que não havia ninguém para dizer a ela. Em tentativas desesperadas de ter algum alívio, ela passou a beber, a se mutilar com suas próprias unhas e até mesmo tentou tirar sua vida algumas vezes. Ela não queria fazer nada disso e também não sentia muitas coisas. Tudo que ela se sentia era sozinha, com um vazio enorme em seu coração. E se sentir bem estava bem longe da realidade dela. Quando ela chegava em sua casa, sua única vontade era de chorar. Um sentimento de vazio, desânimo a dominavam. As lembranças dos traumas vinham à sua mente, a fazendo reviver momentos horríveis. O fato de não conseguir fazer as coisas a deixava ansiosa pelo que ela seria no futuro. Eram nesses momentos que as crises vinham. A sensação era como se algo estivesse pressionando o seu peito, o fazendo arder, queimar, tirando todo o seu ar. A ânsia vinha, seu corpo ficava fora do seu controle. Mais uma vez, a sua mente estava sabotando. Mas, mesmo orando e sabendo que Deus poderia mudar a sua vida, ela não deixava o processo de cura acontecer. Ainda não entendia e não enxergava o real significado do que Deus dizia a ela. Teve um dia em que ela estava tão atormentada com seus pensamentos que ela foi a uma festa, sem dormir direito, exausta, e procurou alívio nas bebidas. Ela bebeu e foi parar no hospital.
porque teve coma alcoólico. Ela não se lembrava de nada depois, mas todos ficaram sabendo das coisas que ela passava, porque enquanto estava bêbada, ela confessou tudo o que sentia, inclusive as suas tentativas falhas de suicídio. Ela não queria encarar ninguém, pois estava extremamente envergonhada com toda a situação. Haviam vezes em que ela perdia sua voz e apenas movimentava seus lábios, falando com Deus enquanto chorava. Ela chegou ao ponto de não saber mais o que falar com Deus. E sempre cantava uma música que se chama Sinceridade. Ela fez dessa música a sua oração. Para aqueles que nunca ouviram essa música, ela retrata um diálogo entre alguém e Deus, onde esse alguém confessa suas dores e Deus mostra uma solução, a adoração. E alguns dias após todos ficarem sabendo de tudo que ela estava passando, ela foi ao culto e ficou pensando: como eu posso adorar a Deus se eu não consigo vencer o medo? Como eu vou ir e pregar o evangelho se eu não consigo nem sair do lugar? Como eu vou ser curada se eu não consigo dar o primeiro passo ao caminho da cura? E então, Deus falou com ela naquele momento, trazendo um entendimento sobre ela. Quando ela falou: como eu posso curar sem estar curada? O Senhor mostrou a ela aqueles momentos em que ela falava de Jesus para os outros. Ela dizia que não tinha ninguém para falar com ela, mas quando ela falava de Jesus, o Senhor estava ministrando cura na vida dela. Ela não entendia na época, mas hoje ela é capaz de entender que o Senhor, Ele tem um plano na vida de cada um. Tudo tem um propósito. Seja a dor, seja a alegria, tudo tem um propósito. Não se percam no propósito do Senhor na vida de vocês. O testemunho de vocês vai salvar vidas. Não importa qual seja, Ele vai salvar vidas. E eu tenho um questionamento para vocês agora. E se eu contar que essa pessoa sou eu? Vocês acreditariam? Que passei por tudo isso? Tem coisas que eu nem contei. Mas é sobre isso, vocês não imaginam. Vocês olham para alguém e julgam. Mas vocês não imaginam tudo o que a pessoa passa. Não é porque uma pessoa tem 12, 13 anos que ela não pode sofrer. A dor, ela é para todos. Ajudem, amem mais, abracem mais. Peguem na mão das pessoas, levantem elas, sustentem uns aos outros. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele está aqui neste lugar para ministrar a cura sobre a vida de cada um aqui. Mesmo que vocês não saibam, mesmo que esteja algo que você não sabe, o Deus revela neste momento para você. E Ele fala: filho, fala comigo. Pede que eu te dou. Você quer cura? Então pede. Quer ministrar cura na vida de alguém? Seja curada primeiro. Peça cura ao Senhor nesta noite. Não vá sobre alguém sem estar curado, porque um doente não cura outro. Não julguem, ajudem. O Espírito Santo de Deus... Meu Deus. Eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos e clamassem ao Senhor por cura, por perdão, seja ela qual for. E que vocês, de todo o coração, se quebrantassem. Assim como disse o louvor: eu quebro o meu vaso aos pés do meu amado, se quebrantem aos pés do seu amado. Entenda o real significado do amor dele. Ele morreu na cruz por você. Você compreende tamanho amor, tamanha grandeza de tal feito? Não tenham medo de pedir a Deus, porque você é plano de Deus. Se você não pede, não tem como saber. Busque conhecer a palavra, busque conhecer a Deus. Não tenham medo do que Deus está preparando para vocês. Tem vários testemunhos aqui neste lugar. Tem cura sendo manifestada aqui nesse lugar. O Espírito Santo de Deus, nessa noite, Pai, eu peço que o Senhor visite, meu Deus, cada coração neste lugar. Que o Senhor possa vir, meu Pai, como fogo, tirando todas as cinzas, avivando, meu Pai, corações, reavivando chamados, abrindo os olhos espirituais dos teus filhos. Senhor, tira toda a trave dos nossos olhos, meu Pai. Perdoa os nossos pecados. E, acima de tudo, Pai, nos dá sabedoria para saber amar ao próximo, Deus. Acima de qualquer coisa, amar a Ti. Senhor, nos dá sabedoria para lidar com as dores, para lidar com a vida, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, venha sobre cada um neste lugar, Pai.
Que a cura e a libertação venha fluir, meu Deus. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Não tenham medo, não tenham medo. Falem com Ele. Falem com Ele neste momento. Peçam o que vocês tanto almejam. É cura que você quer? Peça. É libertação? Peça. O Senhor, Ele te ouve. O Senhor, Ele te ouve. Ele ouve o seu coração quebrantado. Ele ouve as suas lágrimas. Quando você não consegue falar, Ele te ouve. Porque Ele sonda os seus pensamentos. Ele te conhece e Ele te guarda. Quando começar a afastar a amizade, não se assusta. Não se assusta porque é Ele cuidando. Quando Ele falar não, aceita. Porque é o Pai cuidando de você. Oh, aleluia, Deus. O amor de Deus. Toda palavra na vida de vocês está sendo cancelada. Toda palavra de morte está caindo por terra agora. Todo laço está sendo quebrado pelo poder que há no nome de Jesus. Toma posse daquilo que é teu. Toda obra de feitiçaria está sendo quebrada também. Pelo poder que há no nome dEle. Basta você crer. Você não está tendo fé no Deus que te salvou. Até quando vocês vão brincar de ser crente? Parem de tolerar o pecado. Oh, Jesus está voltando. Vocês entendem o significado disso? Busquem enquanto podem achar. Busquem a palavra. Tenham sede. Sede da palavra. Falem de Jesus para os outros. Oh, Jesus. Meu Deus. A cura vai fluir sobre vocês. Deixa Deus usar cada um de vocês. E você que está precisando ser curado, Ele te ouve. Filho, olha para mim. Eu estou com você. Eu sou contigo. Eu te escolhi. Você é plano meu. Ninguém toca em você. Porque você é blindado pelo meu sangue. Você é blindado pelo meu sangue. Eu te dou sabedoria, eu te capacito. Seja forte e corajoso, porque eu sou contigo. Eu, o Senhor, o teu Deus, eu sou contigo. Nesta noite você veio aqui para ficar sabendo disso. Se não sabia, agora saiba. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu te amo. Eu vejo as suas noites de choro dentro do seu quarto. Eu vejo quando você fala: Pai, eu não aguento mais. Eu tô lá com você. Eu falo: filho, você aguenta. Você aguenta porque teu testemunho vai salvar vidas. Esse mal não é para a morte. O Senhor visita a tua casa nesta noite. Oh, aleluia. Ele visita a tua casa, Ele traz paz sobre ela. Todo espírito de intriga está sendo repreendido na sua casa, porque o Senhor, o teu Deus, envia anjos. Oh, Ele cobre as veredas da tua casa com o sangue dEle. Porque você e sua casa vai servir a Ele. Ele te prometeu isso e Ele vai cumprir. Tem gente aqui que veio e falou: Senhor, fala comigo nesta noite. Fala comigo porque eu não aguento mais. E o Senhor te diz: eu te ouço. Eu te capacito e eu te liberto. Eu te curo. Permanece firme na minha palavra e na minha presença. Não sai dela. Você é filho meu, é escolhido meu. Tem que estar na minha presença e na minha casa. Não sai da minha presença. Eu quero você comigo, porque assim eu sou contigo. Oh, Jesus. Você é luz. Você é luz onde quer que você esteja. Não deixe o pecado dominar sua vida. Parem de tolerar Jezabel na vida de vocês. Entendam o real significado do plano de Deus na sua vida.
Se você não entende ainda, nessa noite você vai entender. Porque o Senhor não te trouxe aqui à toa. Entenda, você tem que entender que o Senhor te ouve. Eu estou repetindo isso porque Ele está mandando eu falar. Ele te ouve. Ele te ouve. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Eu vejo as tuas orações na madrugada. Você falou, Pai, a minha família está se desfazendo, mas eu entro com sustento nesta noite. Eu venho estabelecendo paz sobre o teu casamento, sobre a tua casa. Os teus filhos estão sendo libertos. Sinaliza aqui pra gente. Oh, aleluia. Você é plano de Deus. Quebrantem-se diante da presença do teu Pai. Ele está aqui nesta noite porque Ele é bem-vindo. Abra o teu coração. Abra o teu coração e deixa Ele ministrar. Deixa Ele ser morada sobre você. Deixa que a cura venha fluir através de você. Oh, Jesus. Esta noite está havendo cura. Por mais que esteja no oculto, está havendo cura neste lugar. Está tendo libertação, porque há poder no nome de Jesus. E nesta casa, somente o nome dele é engrandecido. E não há outro como ele, não há outro nome acima do dele. Peço que vocês orem por vocês neste momento. Orem por vocês. Peço a Deus, fale com Ele. Aleluia, Deus. Eu agradeço a oportunidade. Estar no
Olá, boa noite, a paz do Senhor a todos. Estou me recuperando um pouco da peça. Eu ia até falar com o Júnior, com o Ju, que nem precisava mais da minha parte. O pessoal já expressou tudo. Antes, quando o Ju falou comigo sobre estar ministrando, sobre o Setembro Amarelo, eu sabia que a gente tinha que falar sobre a esperança, mas eu não tinha entendido muito bem como. E aí, Rafa, que ministrou semana passada, ela teve também a mesma percepção. Depois disso, Deus foi só confirmando e confirmando. E o título da mensagem que eu quero trazer é A Esperança para Você. Talvez muitos conheçam o louvor do Diante do Trono, mas eu não era familiarizada com essa música. E aí, uns dias, quando eu estava começando a elaborar a ministração, esse trecho, A Esperança para Você, ficou na minha mente tanto que, às vezes, de madrugada ficava. Aí eu fui obrigada a colocar no Google, e aí eu vi que era uma música que falava sobre esperança. E eu entendi que era uma confirmação, mais uma vez, do Senhor sobre aquilo que Ele queria tratar conosco. Eu vou pedir que vocês abram a Bíblia em Jeremias 29:11. Glória a Deus! Já peço desculpa, gente, estou bem nervosa, então, qualquer coisa, por favor, ficar alguma dúvida, depois vocês me procuram. Pronto? Amém? Não. Eu vou ler junto com vocês. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Eu sou psicóloga, eu acho que eu nem me apresentei, né, gente? Meu nome é Silvana, eu sou psicóloga, mas hoje eu estou mais crente aqui do que propriamente psicóloga. Então, por estar em uma igreja, eu entendo que eu tenho uma abertura maior para falar um pouquinho desse conhecimento humano, mas numa ótica mais cristã. Então, por isso, eu vou falar de uma perspectiva bíblica e de uma perspectiva um pouco espiritual também, que é o que eu tenho vivido e que é o que eu entendo que Deus tem pedido de mim também. Esse versículo que eu acabei de ler para vocês foi
um pouco como meu porto seguro em um momento de angústia, porque psicólogo também tem problema emocional. E no momento de maior dificuldade, Deus me deu essa palavra, no meio de uma madrugada de desespero, de choro, de angústia. Simplesmente o Espírito Santo ministrou no meu coração, abre a Bíblia. E eu abri em Jeremias 29, 11. E essa palavra me confortou de uma forma, porque naquele momento eu senti que Deus estava trazendo para mim o que Ele queria para a minha vida, que eu não tinha um controle e que eu precisava entender isso, que eu precisava descansar nele, eu precisava deixar que Ele cuidasse de mim. Eu não sei sobre os planos de Deus para mim, mas Ele sabe, e a palavra dEle me garante que os planos dEle são melhores do que os meus, me garante que eu não posso entender ou compreender a dimensão do amor dEle. E a partir disso eu também entendi que na palavra eu conseguia, assim, buscar os recursos, buscar a força necessária para me manter de pé, para me manter tentando, para me manter crescendo no meu relacionamento com Deus. Vai fazer 2 anos agora, em dezembro, que eu me converti, né? Eu sempre digo que eu ouvi a voz de Jesus me chamando, porque foi assim que eu senti. E desde então a minha vida virou assim, de cabeça para baixo praticamente, mas ao mesmo tempo foi de um jeito tão natural e tão suave que eu nem percebi, né? Aos poucos, em alguns momentos, eu paro para pensar quem eu era lá atrás e quem eu sou agora, e o tanto de diferença que tem, sabe? O tanto de coisa que eu tenho vivido, o tanto de experiência que o Senhor tem me trazido, e dá uma aflição às vezes de pensar, mas foi tão natural, foi tão aos pouquinhos, assim, ainda que tenha sido rápido, que eu nem notei. E isso também é uma prova do cuidado de Deus comigo, conosco. As coisas ocorrem da maneira que tem que ser, porque o Senhor sabia que, se fosse de uma outra forma, talvez eu não fosse dar conta, né? Então, eu entendo disso, eu entendo que tudo na minha vida é guiado por Deus e que Ele cuida de tudo. Eu também queria falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. O pessoal do teatro já falou, já contou um pouco da história, já trouxe o entendimento, né, do porquê existe esse mês. E é aquela coisa, o suicídio é a principal causa de morte entre jovens no mundo. É tão absurdo de pensar que de 40 em 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Mas a gente não fala sobre isso. A gente não dá espaço para quem está sofrendo também consiga falar. Quando alguém se suicida, não é só a pessoa que morre, que sofre. Ela tem uma família, ela tem um grupo social, ela tem amigos, pessoas que também serão fortemente impactadas por essa morte. Por isso é um assunto de saúde pública, é um assunto que a gente precisa falar, que a gente precisa abordar, a gente precisa acolher. E a principal forma de fazer isso é ouvir. Mas não ouvir para querer dizer o que a pessoa tem que fazer, ou para dizer que ela é fraca, ou para dizer que é falta de Deus, que é falta de fé. Ouvir sem julgar, ouvir por se preocupar, ouvir para estender a mão, para direcionar, sabe? Como é que eu posso buscar ajuda? Muitas vezes, quando a pessoa está em uma situação de depressão, de ansiedade, ela não consegue perceber, ela não consegue sozinha sair daquele lugar, e é esse o papel dos amigos, é esse o papel da família, não de condenar, não de, às vezes, até permitir esse isolamento, né? Permitir que as coisas se agravem sem perceber. Eu sei que muitas vezes a gente não entende, a gente que é um pouco mais jovem é de uma geração diferente, né? Então, eu entendo que nós temos acesso a informações que os nossos pais, que os nossos avós não tinham. Então, não é que eles não tinham problemas emocionais, não é que eles não sofriam, mas naquela época não se falava sobre isso. Naquela época, as coisas eram mais ocultas. Naquela época, eles precisavam de dar conta de coisas mais urgentes. Então, a preocupação era muito mais com o trabalho, a preocupação era muito mais em criar os filhos. Não que não exista isso hoje, mas vocês entendem que existe uma ordem de hierarquia de preocupação, ou de necessidade, melhor dizendo, que hoje a gente tem acesso e meios para que a saúde emocional, a saúde mental sejam abordados com mais facilidade. Os nossos pais não tinham isso, os nossos pais não tinham internet. Ainda que a forma como eles atuem, ainda o que eles nos digam, tenha um peso diferente, a gente também precisa entender do lugar que eles vieram.
Eles também têm uma história, eles também tiveram seus próprios traumas e muitas vezes eles nunca falaram sobre isso. Isso não é para excluir a responsabilidade de ninguém, mas eu sei que quando a gente está vivendo um problema emocional, a gente se sente só e a gente acha que é alguma coisa sobre nós, que é algo em mim que está provocando isso, que é como se fosse especificamente sobre você. Muitas vezes não. Muitas vezes são coisas que vêm perdurando em gerações, e as pessoas nunca pararam para falar sobre isso, mas hoje você pode falar. Hoje você pode pedir ajuda, hoje você pode olhar para o lado, buscar informação e sair deste lugar. E sempre que eu falo sobre isso, eu fico até me repetindo, porque eu sempre oriento os meus pacientes, por exemplo, de algumas coisas para fazer, algumas instruções, orientações mesmo, direcionamentos, mas eu sempre abordo que eu sei o quanto é difícil, sabe? Eu sei que nem sempre a pessoa vai conseguir levantar todo dia. Eu sei que nem sempre a pessoa vai conseguir pôr em prática aquilo que ela quer. A depressão, por exemplo, é um transtorno mental do humor. É um transtorno que causa um desequilíbrio químico no cérebro. Isso significa que a pessoa não vai funcionar ou produzir da forma que deveria as substâncias químicas cerebrais no sistema nervoso que a capacitam para estar fazendo as atividades do dia a dia do jeito que a gente que não tem isso consegue. Então, a pessoa, às vezes, ela vai acordar sem energia para poder escovar os dentes. Não é porque ela não quer, entende? O corpo dela não está funcionando da forma que deveria. Muitas vezes a gente também não percebe que a depressão, a ansiedade são doenças, são transtornos, não é uma escolha, não é falta de fé, não é falta de Deus, não é falta de vontade. Eu não diria para alguém que tem câncer, por exemplo, que ela está doente porque ela pecou ou porque ela não tem fé. Eu não diria para alguém que precisa fazer tratamento de hipertensão, que tem que tomar medicação diariamente, muitas vezes. Eu não posso chegar para essa pessoa e dizer, pare de tomar o seu remédio, porque se você continuar tomando, você não tem fé. A lógica é a mesma quando é um transtorno mental, e a gente precisa começar a desconstruir esses aspectos, porque com esse preconceito, a gente acaba contribuindo para que pessoas morram, para que pessoas permaneçam sofrendo, para que futuros pais repitam as experiências negativas que eles tiveram. Então, se a gente dá espaço para que essas pessoas possam expor a sua dor, expor o que elas estão sentindo, sem ser julgadas, sem ser, de certa forma, até violentadas, né, sobre isso, a gente está impedido, salvando uma vida muitas vezes, a gente está impedido que aquilo se perpetue. E eu acho que é esse o papel da Igreja de Cristo também. Jesus sofreu. Jesus era Deus e ele veio ao mundo como homem e passou pelos sofrimentos que eu passo, os sofrimentos que você passa. Nada disso é novo para ele. Ele chegou a chorar sangue. Vocês entendem o nível dessa dor? Então, porque eu, cristã, me sinto no direito de chegar para alguém que diz que está depressivo, que está tendo crise de ansiedade, que ele é fraco, que ele não reage porque não quer? São coisas que a gente precisa, às vezes, se policiar. Eu sei que é uma mudança de pensamento. Eu sei que a gente também nem sempre teve acesso a essas informações, mas eu entendo que esse é o tempo de cura. Aqui na igreja, a gente é ministrado constantemente sobre isso, sobre o que Deus quer fazer no nosso meio, sobre a cura que Ele quer desenvolver em nossas vidas. Mas a gente precisa se abrir para isso. Deus sabe de tudo, com certeza. Ele conhece a gente profundamente como nem nós mesmos nos conhecemos, mas ainda assim Ele quer que a gente fale sobre o que a gente sente. Então é preciso sim que a gente se rasgue, é preciso que a gente diga, Senhor, eu nem sei o que eu quero falar, eu nem consigo falar agora, mas é preciso que a gente permita que Deus tenha acesso à nossa dor, que Deus saiba onde está doendo. Eu passei por uma experiência de ter sofrido coisas que eu não me recordava da minha infância. Eu lembrei depois que eu me converti, porque Deus me mostrou isso, o Espírito Santo me revelou isso. E na hora do momento de tanta dor, eu falava a Deus, mas eu não quero saber, eu não quero lembrar, eu não quero ver. E aí Ele me disse, mas você precisa saber, você precisa olhar para isso para que você seja curada disso. Porque isso está definindo a sua vida, isso está sendo uma cadeia na sua vida e você não sabe, mas eu estou te mostrando agora para você saber de onde é que veio e porque eu te curei.
E naquele momento, na verdade, naquele momento eu não entendi muito bem. Naquele momento eu só quis chorar, eu só quis sentir raiva mesmo. E depois, o processo que eu tenho vivido com Deus tem me mostrado o quanto foi importante para mim saber disso. O quanto foi libertador para mim ter esse entendimento, essa revelação e saber que, de alguma forma, eu consegui dar espaço para que Deus agisse nesse sentido na minha vida, me permite dizer que hoje eu sou curada, sabe? Que hoje eu tenho paz, que hoje eu tenho esperança. O versículo que eu citei de Jeremias, talvez não diretamente fale sobre esperança, mas sempre foi o que trouxe para mim. Porque eu não preciso confiar em mim, eu não preciso confiar nos homens, eu não preciso confiar em ninguém, eu preciso confiar somente nele. Porque é ele que tem o poder e o controle sobre a minha vida. Se Deus me fez filha, eu preciso acreditar nesse Deus que é pai, sabe? E eu posso aprender sobre esse Deus, sobre essa paternidade, buscando na palavra. E eu falo paternidade agora porque eu acho que é talvez um problema geral de todo mundo. Mas é uma dificuldade que eu percebo em muitas pessoas, que eu percebo em mim, de ver Deus como um pai. É algo que ele trabalha comigo constantemente. E eu hoje quero pedir para vocês que também comecem a recorrer ao Deus que é pai, a recorrer a essa intimidade com ele, sabe? De pedir ajuda, de pedir colo, de pedir o cuidado de Deus, porque ele dá. Ele não desampara, e ainda que a gente não perceba, ainda que seja em silêncio, ele fala conosco, ele nos guia, ele coloca pessoas que podem te ajudar, sabe? Pessoas com quem você pode se abrir, pessoas que podem te ouvir. A gente precisa estar mais atento ao cuidado e à voz do Senhor, porque ele fala conosco e às vezes não é usando alguém, às vezes não é através de uma profecia, mas às vezes é através de uma conversa, às vezes é através de um louvor, às vezes é um abraço que você recebe que é diferente. Eu falo muito do que eu tenho vivido, então o que eu estou falando faz parte da minha experiência, não é só o que alguém contou, não é só algo que eu pense, é algo que eu vivo isso todos os dias, eu vivo o cuidado de Deus. Às vezes eu não percebo e depois é que eu vou ter o entendimento daquilo que ele tem feito, sabe, daquilo que ele tem falado. Na Bíblia, a gente consegue ver vários personagens, vários profetas, pessoas fortes que passaram por problemas emocionais graves, pessoas que pediram a Deus a morte. Em nenhum momento você vê Deus tratando essas pessoas de uma maneira para excluir, para ver um lado negativo, para tentar diminuir elas ou diminuir a dor delas. Eu coloquei a Elias aqui, eu acho que é uma história bem conhecida, né? Mas que houve um momento em que Elias sentiu tanto medo que ele pediu a Deus para morrer. Mas Deus não veio e julgou ou recriminou. Houveram eventos, uma tempestade forte, uma ventania forte, fogo, mas Elias sabia que não era Deus em nenhum desses eventos. Às vezes a gente espera que Deus se manifeste de uma maneira grandiosa, de uma maneira barulhenta. Mas sabe quando Elias reconheceu que era Deus? Quando uma brisa suave veio até ele. E esse é o Deus que a gente conhece, esse é o Deus que a gente serve. Ele sabe do que você precisa, ele sabe a forma de chamar a sua atenção até ele. Mas a gente precisa estar sensível, a gente precisa conhecê-lo para reconhecer quando ele se manifesta, para reconhecer quando ele fala conosco. E se eu não busco a Deus, se eu não oro, se eu não leio a palavra, eu não conheço a esse Deus. E aí ele pode morrer falando ali que eu não conheço, eu não vou reconhecer a voz. Sabe a coisa de que a gente precisa reconhecer a voz do nosso pastor? É isso, é buscar essa intimidade com Deus, esse entendimento com Ele. A história de Jó também é bem conhecida. Acho que ninguém sofreu como Jó sofreu, tudo que ele viveu. E eram momentos em que ele pedia para Deus também, para que acabasse, para que ele não continuasse perdurando naquele sofrimento. Alguns amigos dele tentaram trazer outra perspectiva, né, de como se ele tivesse feito algo errado, de como se ele tivesse pecado. Mas Deus, quando veio falar com Jó, só explicou quem ele era. Só disse, eu sou Deus, eu que fiz tudo, eu tenho entendimento de tudo, eu que fiz você. A partir disso, Jó compreendeu que ele não precisava daquelas palavras contrárias, ele não precisava se prender a este mundo, porque
era a Deus que tudo fez, a Deus que o conhecia de verdade, que ele precisava buscar. E foi aí que ele foi curado, e foi aí que ele foi sarado, e foi aí que os olhos dele foram abertos. Às vezes a gente acha que basta só falar alguma coisa, às vezes a gente não dá atenção para o que os outros nos dizem. Mas esse cuidado de ouvir, esse cuidado de acolher, esse cuidado de perceber o outro, às vezes pode salvar uma vida. Em nenhum momento na Bíblia a gente vê Jesus condenando ou fazendo diferença entre as pessoas por causa de doença. Um versículo que eu também anotei é Mateus 4:24, que fala sobre o período em que Jesus estava curando várias pessoas. Mas assim, o versículo diz assim: notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas existem 3 categorias diferentes de doentes. Um endemoniado, que seria espiritualmente doente, um paralítico, que é um doente que está fisicamente doente, e um louco. E a loucura aqui a gente vai abranger para todos os transtornos possíveis, né? Porque naquela época não tinha essa diferença. E são 3 áreas diferentes. Jesus não coloca tudo no mesmo saco, sabe? Não é todo mundo que está doente porque está possuído, não é todo mundo que está doente porque não tem Deus. E assim a gente deve ter esse cuidado para falar sobre os transtornos mentais, sobre as doenças emocionais. Elas precisam de cuidado, elas precisam de um olhar diferente. Se você precisar ir ao psicólogo, se você precisa fazer uso de medicação psiquiátrica, por exemplo, isso não te faz mais fraco, isso também não exclui que você continue fazendo o acompanhamento com seu pastor, com seu líder. São coisas complementares, nós somos seres complexos, a gente precisa mesmo se ver de todas essas áreas, de todas essas pequenas partes, e ter este entendimento de que, às vezes, a gente prolonga o sofrimento por não buscar ajuda, por achar que eu vou orar, eu vou jejuar, e isso é importante, sabe? Eu não quero desmerecer o lado espiritual, pelo amor de Deus, mas é entender que buscar ajuda médica, buscar ajuda psicológica não diz nada sobre a minha fé em Deus. Jesus pode curar a gente imediatamente se Ele quiser, mas Ele pode permitir que a gente passe por um processo de cura, e que Ele pode usar o médico, Ele pode usar o psicólogo, Ele pode permitir que você viva aquele tratamento, sabe? E se manifestar nisso também, te curar através disso. E é percebendo que não devemos criar barreiras, não devemos nos fechar mesmo em coisas, em preconceitos, em ideias que às vezes nem temos muita noção, mas que estão ali. A gente precisa ter esse cuidado de estar sempre buscando nos atualizar, nos informar, ter abertura para ouvir, sabe? Se eu não entendo muito bem daquilo, eu posso pesquisar, eu posso perguntar para alguém que talvez tenha mais experiência, que tenha entendimento naquele assunto. Eu preciso ter esse cuidado, porque ainda que a gente não perceba, tem muitas pessoas em volta sofrendo. Tem muitas pessoas que precisam de ajuda. Tem muitas pessoas que precisam que vocês escutem, que vocês olhem, que precisam ser vistas, às vezes dentro da nossa casa. E perceber que estender a mão para alguém que está vivendo algo assim pode ser uma salvação para aquela pessoa, sabe? Pode ser o apoio que ela precisa para sair daquele lugar. E, finalizando já, eu queria trazer uma palavra de esperança sobre algo que é muito forte na minha vida também. Apocalipse 21:4, que fala sobre Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Às vezes, na nossa realidade, no nosso dia a dia, a gente não vai encontrar o apoio que queria, a gente não vai encontrar a esperança que precisava, aquela coisa de, poxa, eu olho para a minha vida e eu não vejo saída, eu olho para o mundo e eu não vejo como as coisas podem melhorar. Mas se eu creio nesse Deus, nessa palavra, eu sei que vai chegar um momento em que tudo isso vai passar,
que ainda que o que a gente vive aqui nos machuque e nos magoe, que ainda que tenha um impacto em nossos corações, não é comparado ao que a gente terá na eternidade com Ele. E que essa deve ser a nossa maior esperança, sabe? Não no mundo aqui, não no que a gente vive aqui, mas no que a gente vai ter quando estiver com Ele, com o nosso Senhor. E que esse deve ser a nossa verdadeira esperança, esse deve ser o nosso verdadeiro foco, especialmente nos momentos difíceis, especialmente quando o medo bater, quando a desesperança chegar. Eu sempre falo que perder a esperança é sempre a pior parte para quem está passando por algum problema emocional, algum problema de psicológico mesmo. Porque quando a gente não tem esperança, a gente não sonha, a gente não planeja, a gente não tem motivação para continuar agindo, né, para continuar vivendo. Por isso que eu acho que era isso que Deus queria trazer hoje para a gente, a esperança de saber que ainda que aqui, de alguma forma, as coisas não fiquem completamente bem, a nossa esperança não é no aqui, não é neste mundo, a nossa esperança é nele e na eternidade com ele. A palavra de Deus é repleta de passagens, de momentos, como o pessoal já citou aqui também, que podem nos dar conforto. E eu recomendo, se você acredita em Deus, que você recorra à palavra dele. Se você acredita em Deus, que você possa ouvir o que Ele tem para trazer para a sua vida. Momentos de angústias, momentos de tristezas, momentos de dor fazem parte da nossa vida enquanto a gente está nesse mundo que é caído. Então, a gente está sujeito mesmo a passar por perdas, por dores, por sofrimentos, por frustrações. Mas Jesus também passou e Ele venceu tudo isso. Então, esse é o maior exemplo que a gente tem. Buscar o conforto nele e na experiência dele. E finalizo por aqui. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui que não é cristão, que esteja visitando a nossa igreja pela primeira vez? Só levante a mão para a gente ver um pouquinho, conhecer vocês. Tem alguém que é afastado, que é crente, mas está um pouco distanciado? Eu queria saber, dentre essas pessoas que ainda não são cristãs, dentre essas pessoas que talvez estejam afastadas da presença de Deus, se alguém que está aqui hoje quer aceitar Jesus, quer passar a fazer parte dessa família em Cristo, só ergue a mão um pouquinho para a gente saber quem são vocês. Não tem, mas não desistam. Eu espero que vocês tenham mais oportunidades. A igreja está sempre aberta, então voltem sempre, venham receber um pouco daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Glória a Deus, amém. Que momento lindo que nós temos aqui. Mas não desistam, jovem. Nessa noite eu queria lembrar que nossa irmã Silvana fez aqui. Se ainda encontra um jovem, ou uma pessoa que quer ainda entregar a sua vida a Cristo, ainda há oportunidade. Vivemos os últimos dias aqui na terra. E essa é a grande oportunidade, jovens, que vocês têm de só levantar sua mão e reconhecer que Jesus morreu na cruz por nós, que aquele sangue daquele homem que foi derramado foi pelo meu pecado, pelos seus pecados. Tem alguém ainda que queira fazer uma aliança com Cristo? Só faz estender a mão, não precisa vir aqui à frente, eu vou orar com vocês. Se encontra alguém? Amém. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe em cada um. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esse momento lindo. Eu quero agradecer a você, pastor Samuel, a pastora Tayane, por
confiar na gente. Quero agradecer também a intercessão, os líderes, né, a irmã Marivalda, as pessoas que estão aqui nos ajudando, a todos que se juntaram, que se mobilizaram a fazer isso aqui, que isso aqui não foi a gente, foi o Espírito Santo de Deus que trouxe o entendimento, que abriu os nossos olhos para nos últimos tempos que nós estamos vivendo, sem afeto, sem amor, faltando empatia. Mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus Cristo, Ele é maior do que suas dores, maior do que sua depressão, sua opressão. Jesus Cristo é maior do que tudo isso, suas lutas, seus medos. E que você nessa noite não venha se esquecer que Jesus te ama e Ele marcou esse encontro com você. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Eu quero convidar a igreja que fique de pé para estar orando. Amém. Pai querido, Pai amado, aqui está o teu povo, Senhor. Continue abençoando, meu Pai, derramando graça, livrando de toda investida do inimigo, Senhor. Leva todos debaixo da tua poderosa mão. Livre do homem mau, meu Pai. De todo homem sanguinário, de bala perdida, de toda a guerra travada pelos inimigos, meu Pai. Continua, meu Pai, nos ajudando, dando discernimento e sabedoria. Prepara para o dia de amanhã, meu Pai. Prepara nós para esse grande culto de amanhã, meu Pai. Que continue, que tudo que está aqui, meu Pai, venha dar continuidade a todos os meses, a todos os anos. Que não seja só a partir do mês de setembro amarelo, meu Pai. Que esse entendimento leve, guardado na mente, no coração de cada um. E eu que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Todos estão liberados e no